Quais são esses elementos cruciais para a vida da igreja? Perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso faz uma igreja. Isso torna a igreja aquilo que ela deve ser. Perseverar na doutrina, quando a gente procura uma igreja para congregar, qual que é o primeiro elemento? Parede preta? Não. Luzes? Não. A banda é boa? Não. Qual que é o primeiro elemento que a gente pensa quando nós estamos procurando uma igreja para congregar? Uma igreja que persevera na doutrina. Em outras palavras, uma igreja que prega, ensina as escrituras da maneira que ela é. Sem enfeites, sem partido político, sem nada disso. Mas a escritura do jeito que ela é. Esse é o principal ponto que nós devemos buscar quando nós estamos, poxa, eu preciso conhecer uma igreja nova para congregar. O que eu vou avaliar nessa igreja? Se ela prega a palavra de Deus. Se ela prioriza o ensino das escrituras. Isso é o que nós precisamos. E os outros elementos também, a administração dos sacramentos, a comunhão, o vínculo, tudo isso daí, a perseverança na oração, porque a gente acha que a gente é jovem, não ora, Nas igrejas, quem ora? As senhorinhas, mas jovem não tem hábito de orar. Quando ora é tipo sala de oração, 500 horas de oração, que é mais música do que oração. Então a gente tá tentando, de certa forma, fugir das repetições, porque a gente quer inovar sempre as coisas, ao ponto da gente se conformar com aquela ideia. Poxa, agora me agradou. E a gente sabe muito bem que o evangelho não é para te agradar. O evangelho não é para a gente, poxa, beleza, agora me agradou. Ó. Por quê? Porque o que o evangelho nos convence não é sobre o que nós gostamos. O evangelho não nos convence porque, poxa, isso aqui é bonitinho, aí eu gostei e pronto. Então fui convencido. Não, ele nos convence daquilo que nós não gostamos. Ele nos convence daquilo que, poxa, igreja é essencial. Ah, mas eu não gosto de igreja. O evangelho nos convence de que a igreja, nós não conseguimos viver se nós não estivermos conectados com uma comunidade de fé. Ah, mas eu gosto mesmo é de pecar. Mas o evangelho, por meio do Espírito Santo, te convence que isso não é a maneira correta. E por isso que o evangelho não é algo que nos convence daquilo que nós aparentemente achamos que deve ser nivelado, certo? Então isso não tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, mas é mais para a gente ter um tempo de conversa e de reflexão no início. Hoje a gente vai estar no nosso segundo encontro, como igreja, e a gente fica muito feliz mesmo de tudo isso que está acontecendo. Eu costumo dizer que se uma pessoa tem tido a vida dela transformada por meio do evangelho, isso já é um bom trabalho, certo? Nós não temos nenhuma pretensão de sermos a maior igreja da cidade. Pronto, a gente chegou em Curitiba para desbancar todas as igrejas. Não, a gente não tem pretensão nenhuma. A gente quer anunciar o evangelho para as pessoas, a gente quer ver as pessoas mudando de hábitos, tendo o seu caráter transformado ali por meio do evangelho e sendo um cidadão para essa cidade, um cidadão que glorifique a Deus. Essa cidade ela já é boa, ela precisa melhorar. Por quê? Porque ainda tem imperfeições nela que são frutos do pecado. E que a gente sabe que só o evangelho traz redenção para isso. Então hoje a gente vai iniciar aqui o nosso segundo encontro com uma série de sermões, a primeira série de sermões da local Curitiba, E é bem provável que a gente vai passar aí longos anos expondo aí essa série aí, que vocês já sabem, já estão sabendo, já viram no Instagram e tal, por aí, que é uma série chamada Evangelho em Carne, que é uma exposição bíblica aí, versículo por versículo, do Evangelho de João. A gente vai estudar aí o Evangelho de João até ele acabar. Então a gente vai ficar aí uns 3 anos por aí, domingo após domingo, certo? Eu sempre gosto de indicar o Evangelho de João, sempre que alguém
me procura demonstrando interesse de ler a Bíblia, né? Tipo, eu quero ler a Bíblia, eu quero ter o hábito de ler a Bíblia. E quando alguém me pergunta de onde deve começar, eu sempre aponto o Evangelho de João como algo essencial para começar a ler a Bíblia, para você ter um hábito de ler a Bíblia. Porque, na verdade, a gente tem aqui dentro desse Evangelho, do Evangelho de João, um compilado de informações narradas e ditas pelo próprio Jesus que apresentam de forma bastante convincente, né? Jesus tem uma didática para expressar tudo isso que é narrado no Evangelho, e que convence, que aponta para aquilo que nós chamamos de enredo das Escrituras, né? Dentro desse Evangelho a gente vai ver um compilado daquilo que é o enredo das Escrituras ou proposta hermenêutica das Escrituras, né? E o tema central das Escrituras, a gente sabe que é a história da redenção. Esse é o tema da Bíblia. Se você pudesse pensar assim, a Bíblia fala de quê? 66 livros, várias histórias muito loucas no Antigo Testamento, aí chega Jesus, faz umas paradas também muito loucas, mas enfim, a Bíblia fala de quê? No meio de tantas histórias, a Bíblia fala de quê? A Bíblia só tem uma história. E ela vai construindo, ela vai sendo construída de maneira progressiva, apresentando de maneira progressiva essa revelação, que é a revelação máxima, que é a história da redenção. É a história de como Deus, sendo grande, sendo soberano, sendo majestoso, ele se encarna em figura humana, ele toma forma de servo, ele é humilhado, ele é rejeitado, e tudo isso para reconciliar consigo mesmo a criação que foi afetada pela obediência dos primeiros homens, né? Dos pais da humanidade, Adão e Eva. E dentro do Evangelho de João, a gente vê, mais do que os outros 3 evangelhos, o que eles apresentam sobre a vida de Jesus. O Evangelho de João ele é diferente dos outros 3 evangelhos. Os outros 3 evangelhos lá, Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados de sinóticos, né? Esse nome se dá pela como? Similaridade das histórias, dos relatos, da progressão ali do desenrolar de tudo isso. Aqui no Evangelho de João, esses evangelhos, na verdade, os 3 evangelhos, apresentam a vida de Jesus de maneira mais humana. A gente vê Mateus, Marcos, Lucas apresentando a humanidade de Jesus, a vida ali de Jesus. E a gente vê, por exemplo, o Evangelho de Mateus enfatizando ali o nascimento de Jesus no início, né, a estrutura familiar de Jesus ali e tudo que rodeava ali a vida comum, né, da família de Jesus. E o Evangelho de João, ele já não se inclui entre esses evangelhos sinóticos, porque aí ele já apresenta uma outra estrutura de apresentação sobre Jesus. João ele já apresenta de uma outra maneira, embora tenha uma certa aparência ali, uma certa... qual a palavra que usou aí? Similaridade, mas é diferente. Ainda assim, é diferente ali. Ele já começa ali os primeiros 14 versículos do capítulo 1, mostrando um Jesus que facilmente é contrariado pelos seus perseguidores. Facilmente, né? E esse é o grande ponto dentro do Evangelho de João, né? Jesus ele não é um curandeiro que apareceu ali na região da Galileia, né? Ele não é um homem ali com superpoderes para expulsar demônios e isso tudo. Qual que é a ideia de João? Apresentar Jesus como Deus. Ele é Deus. Ele não é um ser político. A caminhada ministerial de Jesus não tem um interesse político como os fariseus pensavam. O Messias prometido não é um Messias político que vai trazer redenção
ali para a estrutura social da coisa. O reino de Deus que é anunciado não é um reino terreno. Não é um reino terreno. Então, a gente percebe que há uma certa diferença. E essa é uma intenção que é massa da gente ver. Jesus, ele é Deus. Isso chocou os religiosos lá na época que perseguiam Jesus, né? Porque esse homem, ele é Deus. E uma grande característica ali apresentada por Jesus, demonstrando a divindade de Jesus e que deixou os fariseus lá um pouco revoltados, né? De alguma forma. Não sei se vocês lembram quando Jesus disse que era capaz de perdoar pecados. Os caras ficaram loucos. Porque, tipo assim, curar, tudo bem. Expulsar demônios, tudo bem. Fazer toda essa coisa aí que aparentemente é sobrenatural, que tá surpreendendo muita gente, tudo bem, isso aí pode até acontecer. Já apareceu outros curandeiros na região. Já apareceu muita gente fazendo algumas coisas que demonstravam uma certa sobrenaturalidade. Mas agora, perdoar pecados, aí é demais. Então, para os fariseus, para o povo que perseguia Jesus, a capacidade que Jesus dizia ter de perdoar pecados já era demais. Gerar o que eles não conseguiam acreditar. Por quê? Porque para eles, perdoar pecados era algo que somente Deus podia fazer. Só que aí é que está o X da questão. Porque João, ele vai trazer essa ideia. É isso mesmo. Só Deus pode perdoar pecados. Jesus, ele é Deus. Então isso chocou ali os perseguidores de Jesus. Então essa é a intenção, apresentar o Deus homem, né? Que não é 50% homem, 50% Deus, e que nem é 100% homem nem 100% Deus, mas é um Deus homem completo, né? Essa é a ideia ali do Deus homem habitando ali na pessoa de Jesus Cristo. O John Piper, que é um pastor aí americano, ele escreveu um livro que se chama Deus é o Evangelho. E essa afirmação aí, que é o tema, né, do livro do Piper, talvez nunca tenha sido uma resposta considerável para nós quando nós somos indagados sobre a pergunta: o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Talvez tudo que nós sabemos sobre o Evangelho é que ele é uma boa notícia. Pergunta assim: o que é Evangelho? Boa notícia. O que é Evangelho? Boa notícia. O que é Evangelho? Boa notícia. E ali, pronto. É tudo que talvez nós sabemos sobre o que é o Evangelho. E que a gente não consegue, talvez, aprofundar essa afirmação, porque, na verdade, a gente só se atenta para aquilo que é tradução. É uma boa notícia. Significa que é uma boa notícia. Talvez seja isso. E essa afirmação, ela está correta. Ela é uma boa notícia. O Evangelho é uma boa notícia. Mas a gente precisa aprofundar o sentido desse significado dentro da existência da nossa vida. Por que que o Evangelho é uma boa notícia? O Evangelho é uma boa notícia, mas por que que o Evangelho ele é uma boa notícia? Então, se a gente pensar nessa afirmação do Piper, de que Deus é o Evangelho, a gente vai a partir disso refletir na realidade que essa boa notícia, que é o Evangelho, viabiliza para nós várias coisas. A principal coisa, desfrutar, experimentar de um relacionamento com o nosso Criador. Não adianta nada eu saber que o Evangelho, em tradução, é uma boa notícia, se eu não souber que isso na prática me viabiliza desfrutar de um relacionamento com o meu Criador. Eu acho que a religião evangélica usurpou de muitos termos e que esses termos perderam significado para nós. Quando a gente fala assim, você precisa ter uma vida com Deus, parece que isso não é nada. Não é? Você fala assim, legal.
Mas não parece que é algo... O que é ter uma vida com Deus? Eu gosto sempre de ficar destrinchando. Uma vida... Aí observa, vida, o que é a vida? Com é estar junto, Deus. Uma vida com Deus não pode ser algo simples. Não pode ser algo comum. Não pode ser algo que se torne um clichê para a nossa vida. Não pode. Uma vida com Deus deve ser algo profundo. E é isso que o Evangelho causa na nossa vida. Viabiliza, nos dá oportunidade, nos dá essa oportunidade de desfrutar de um relacionamento com Deus que nos criou. Um relacionamento redentivo. Entendeu? É isso que o Evangelho causa aí na nossa vida, certo? Desfrutar de um relacionamento redentivo com o nosso Criador, né? Que o Deus que nos oferece perdão para os nossos pecados está com isso nos apresentando um caminho para que possamos provar de uma relação sem interferências com o nosso Criador. Isso o Evangelho causa na nossa vida, nos oferece perdão. Isso também não pode ser algo clichê. A gente tem uma dificuldade, enquanto seres humanos, de lidar com o perdão. E isso se dá totalmente pela ideia de que nós não entendemos o que é o perdão de Deus. Nós não entendemos o porquê que Deus nos perdoou. Nós não... Se a gente parasse para pensar na seguinte coisa, nós fomos perdoados. Mas Deus, ele perdoou o quê? Todos os nossos pecados. Mas quais pecados? Todos os nossos pecados. Se isso trouxesse algum peso de reflexão para a nossa vida, a gente lidaria melhor com a ideia do perdão. Porque a gente tem uma dificuldade enorme de perdoar as pessoas. Isso se dá porque a gente não entendeu o perdão. Isso se dá porque nós não entendemos que nós fomos perdoados de todos os nossos pecados. Até aquilo que você ainda vai cometer. Todos os nossos pecados foram perdoados por Deus. Então o Evangelho, eles são boas notícias, né? E por que o Evangelho é uma boa notícia? Porque ele anuncia a melhor notícia que a humanidade pode ter. A melhor notícia que o ser humano pode ouvir, que é Cristo. Entendeu? O Tim Keller, ele tem uma frase que é muito conhecida, né, sobre o Natal, que ele fala o seguinte: o mundo não pôde se salvar. Essa é a mensagem do Natal. Então, trazendo para o nosso tema, essa é a mensagem do Evangelho. O mundo não pôde se salvar. O mundo precisou de um Salvador. O mundo não pode por si só criar um Deus para que ele seja salvo. O mundo não pôde de maneira alguma apresentar uma solução para o problema do pecado. Por isso que o Evangelho é uma boa notícia. Porque o Evangelho é essa mensagem que mostra para a humanidade, que mostra para o mundo caído, que ele não é por si só capaz de se salvar, né? E a resolução disso que a gente vê se dá em Cristo se encarnando, em Deus se encarnando, né? Na verdade, o Evangelho em carne, né? Que é o tema da nossa série aí no Evangelho de João. E aí hoje, para a gente introduzir a nossa série, a gente vai ler do versículo 1 ao 3. E aí no próximo domingo a gente vai dar continuidade até o versículo 14. Hoje a gente vai fazer mais uma introdução mesmo do livro. Então João, capítulo 1, do 1 ao 3, fala o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra. Eu estou usando a versão NVI, viu, gente? Se você tiver uma versão diferente aí, não tem problema. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito.
Então o apóstolo João, que é o autor aqui do Evangelho, também conhecido como apóstolo do amor ou discípulo amado, né, por ser aquele que deitava ali no ombro de Jesus, ele escreveu esse livro aqui no final da sua vida, né, juntamente ali com as cartas, né? E ele escreveu isso logo depois de ter sido liberto lá do exílio na ilha de Patmos. Então, João tá na fase final ali da sua vida. E João, ele tem uma linguagem aqui dentro do Evangelho, principalmente nessa introdução, nesse início aqui, ele tem uma linguagem bastante apologética. Ele usa da apologética para apresentar ali o seu argumento, né? Por quê? Porque João, a situação que está acontecendo ali é que João ele está combatendo um grupo ali, uma certa heresia que tem aparecido ali, que é do grupo de gnósticos, né? Eles estavam ali tentando influenciar os cristãos da região com o seu pensamento. Então, os cristãos daquela região estavam sendo de alguma forma influenciados pelo pensamento dos gnósticos. E aí João, ele introduz essa carta com essa apresentação apologética, porque era necessário que ele fizesse isso. Basicamente, esse grupo aí de gnósticos, eles acreditavam na incapacidade de um ser humano, de um ser, né, que é repleto de falhas, que tem pecados, é incapaz de ressuscitar dos mortos. Então, essa era a ideia, basicamente, dos gnósticos. Eles criam que a matéria ela é má, por isso o homem não é capaz de ressuscitar dos mortos. Se ele morreu e pronto. E esse pensamento aí dos gnósticos se dirigia principalmente à história de que Jesus, né, aquele homem ali judeu que apareceu ali em Cafarnaum, na região ali da Galileia, que fez muitas coisas sobrenatural, morreu, ressuscitou no terceiro dia. Então a ênfase do pensamento deles se dirigia para a ideia aí da vida de Jesus, da história de Jesus. Então, para os gnósticos, isso é impossível. Isso é impossível. Isso que aconteceu com Jesus é impossível, pelo fato de que a matéria ela é má. Ela se torna, com isso, incapaz de retornar à vida. Entendeu? Então, essa era a ideia dos gnósticos. Então, você imagina aí João, no fim da vida. Já nem andava mais, João. Já estava tão velhinho, não andava mais, era levado nos braços. A galera levava ele para os cultos lá, ó, nos braços, né? Por isso que ele chama lá todo mundo de filhinhos, né? Porque ele é bem idoso mesmo. E todos estão ali ao seu redor. João, nesse estado da vida aqui, ele está gastando seus últimos momentos de vida em defesa da sua fé. Isso não é lindo? O cara passou tudo que passou. Foi exilado, recebeu a revelação lá na ilha de Patmos, sofreu perseguição do império. Agora ele está gastando os últimos momentos da sua vida defendendo o que crê, defendendo a sua fé. Isso é lindo e é desafiador, porque isso já nos traz uma aplicação para o que a gente quer abordar nessa série. O que é? Deus ele se fez carne para que nós pudéssemos encarnar o Evangelho. Deus ele não se fez carne para nos dar vida e a gente viver da maneira que a gente quer. Não. Deus ele se encarnou para que a gente pudesse, a partir disso, a partir daquilo que nós recebemos dele, encarnar o Evangelho. O que é encarnar o Evangelho? É ter o Evangelho como aquilo que o Smith fala, o telos da vida. Que é o objetivo central da vida. O que é o objetivo central da nossa vida? O Evangelho. Viver pelo Evangelho. Olha o exemplo de João aqui, coisa linda. O cara idoso, podendo estar desfrutando da aposentadoria,
comprar uma casa na praia, né? Não, lá na beira lá do mar, lá, ficar de boa, vou morrer em paz. Não, eu já fiz muito pelo evangelho, agora eu vou, ó. Não, o cara está gastando os últimos momentos da vida dele defendendo a fé. E como que ele defende a fé? Apresentando o que é o evangelho. A gente não defende fé defendendo igreja A, igreja B, pastor A, pastor B. Não. Não é isso que é defesa de fé. Não é isso que é apologética. Isso daí é defesa de um partido, de uma ideia que você carrega. Mas a defesa da fé é a defesa do evangelho. É a apresentação honesta e clara do evangelho, da mensagem do evangelho. Entendeu? Então, gente, uma coisa que a gente precisa pensar. O evangelho não pode ser uma hipótese para a gente. O evangelho não pode ser visto por nós como algo que foi uma tentativa. Jesus ele não foi para a cruz para ver se dava certo. Jesus não foi uma tentativa que ele fez. Deixa eu ver se resolve o problema da humanidade. Vou morrer. Não, o evangelho não pode jamais ser uma hipótese. Não pode. O evangelho é uma verdade encarnada. Essa é a ideia do evangelho. Isso deve nos fazer entender que se o evangelho não marcar a nossa carne, não marcar a nossa vida, não marcar a nossa história, não ferir as tentativas de ressurreição diária do nosso Adão interior de estimação que a gente tem, ele será apenas uma notícia e não uma boa notícia. O evangelho não é uma notícia, é uma boa notícia. É a mensagem de um Deus santo, perfeito, justo, cheio de atributos aí que a gente poderia ficar aqui o dia todo falando. Entendeu? Então, a apresentação aqui apologética de João, combatendo os gnósticos, não é para tentar provar para os gnósticos e para o povo a veracidade da ressurreição de Jesus. Ele não quer falar, não, ele ressuscitou. É verdade. Não é isso que João está querendo trazer ali. Ele tem, na verdade, como ideia, ele quer mostrar a natureza de Jesus que eles não conhecem. Por que eles estão duvidando da ressurreição? Porque eles não conhecem a natureza de Jesus. Eles não sabem quem Jesus é. Então eles estão olhando e vendo um homem. Então esse homem morreu incapaz de ressuscitar. Incapaz. Não tem como ressuscitar. Só que João quer mostrar a natureza completa de Jesus. Qual que é a natureza completa de Jesus? Deus, homem. Essa é a natureza ali de Jesus. E a primeira frase que João fala aqui no Evangelho é o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra. Talvez aí na sua Bíblia deva estar a palavra verbo, ao invés de palavra. No princípio era o verbo. Aqui na NVI tem no princípio era aquele que é a palavra. E olha que interessante. João está usando a mesma linguagem da abertura da Bíblia. No princípio. Ou seja, quando a terra que estava vazia passou a ter forma. A partir dali, aquele que é a palavra, aquele que é o verbo, já estava. Você está percebendo? João não está querendo comprovar, não, ele ressuscitou. João está dizendo, antes de que o mundo fosse formado, esse que vocês acreditam que é simplesmente um homem, já estava. Já estava lá. Ele já era. No princípio, quando tudo se formou, ele já estava. Essa é a ideia que João traz aqui. Já estava o verbo, né? Já estava ali. Essa palavra verbo, que no grego significa logos, né? Que significa palavra. É interessante porque na filosofia grega, essa palavra logos, que aqui pra gente é palavra realmente, mas não é simplesmente uma palavra qualquer, mas é uma palavra de direção. Para os gregos, a gente sabe muito bem que o Novo Testamento ele foi escrito em grego, mas é um grego bem... A gente que lida com espanhol, é tipo o espanhol do Chile, assim, bem paia, né?
Então, o grego que foi escrito a Bíblia foi um grego muito comum para que as pessoas, todas as pessoas ali, tivessem acesso a ele. Só que os filósofos gregos, eles tinham acesso a um grego um pouco mais intelectualizado. Então, por exemplo, para o grego mais intelectualizado, essa palavra verbo, ele tem um significado de razão, lógica. Então, quando se usava essa palavra verbo, para o grego intelectual, ele estava entendendo que esse verbo, que não necessariamente para eles era Jesus, esse verbo era uma razão e era uma lógica pela qual o mundo era governado. Em outras palavras, eles só não conseguiam assumir que essa razão e essa lógica pelo qual o mundo é governado é Jesus, é Cristo, né? Que é o verbo, que é a palavra ali. E aí a gente falou, essa palavra não é uma simples palavra. Jesus é a palavra. Como assim? Mas existem tantas palavras? Não. O logos, o verbo, não é uma simples palavra. É uma palavra de direção. É uma palavra, é a palavra da vida. É a palavra que dá existência às coisas. Por que essa palavra estava lá no início, antes de tudo? Porque é a palavra que saía da boca de Deus. E haja luz, e houve luz. Então, havia poder na palavra que saía da boca de Deus no início do mundo. Por quê? Porque a palavra que saía da boca de Deus dava existência às coisas. Entendeu? Dava existência. A palavra que saía da boca de Deus e as coisas se desenvolviam. Então João ele fala que essa palavra, o verbo, estava com Deus e era Deus. Estava com Deus porque se refere a Jesus como parte ali da Trindade e era Deus porque a Trindade ela não se separa. As três pessoas da Trindade não se separam. A Trindade ela é indivisível. Não há divisão na Trindade. Então, o verbo estava com Deus e era Deus. Isso apresenta totalmente o lado de Jesus que as pessoas não conhecem. O lado divino. Jesus, ele é Deus. Então, o interesse de João aqui é muito mais do que defender a ideia da ressurreição de Jesus. João ele está defendendo o fato de que Jesus é, na verdade, o que todos eles duvidavam. Jesus é Deus. Como que ele apresenta isso? Todas as coisas foram criadas por meio dele. Sem ele, nada do que existe poderia ter existido. Então foi através da palavra que estava com Deus, através daquela palavra que o mundo foi criado lá no início e que agora é por meio dessa mesma palavra, só que agora essa palavra encarnada, que esse mundo criado encontra redenção. Então há dois marcos na história. O marco onde a palavra que saía da boca de Deus deu existência à vida humana e a tudo que foi criado, e ao momento que a palavra se encarna e apresenta para o mundo que agora é caído uma redenção. Encontra redenção. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. E aí o mundo se dividiu. O mundo que era tomado por trevas agora conheceu a luz. E Jesus ele se apresenta como a luz que ilumina o mundo em trevas. Então tudo isso aqui são indícios daquilo que é a apresentação e é o comparativo que o apóstolo João está fazendo para afirmar a ideia de que Jesus é Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele por causa da sua natureza divina. Todas as coisas que foram criadas por causa da existência de Jesus. Por causa da natureza divina de Jesus. Certo? Todas as coisas. Então, o verbo que é apresentado aqui não é uma simples palavra. O verbo ele é de natureza divina.
O verbo não é simplesmente Deus se encarnou e pronto. Não, isso apresenta uma natureza completa de Jesus, né? Por isso que o Evangelho trata de apresentar essa encarnação, a encarnação do verbo, né? O unigênito do Pai. João vai falar sobre isso. O unigênito do Pai, ou seja, não é porque Jesus é o único Filho de Deus, não é, mas ele é o único, ele é o único com essa natureza. Por isso que ele é o unigênito do Pai, porque ele é o único com a natureza divina, é o único Filho de Deus com a natureza divina, por isso que ele é o unigênito do Pai, entendeu? Então, Deus homem, a encarnação do verbo serve para mostrar que o Deus homem, ele traz esperança para o mundo. É só a partir da obra de Cristo que o mundo pode ver esperança, certo? A gente fica tentando colocar esperança em tantas coisas, né? E a gente se frustra. A gente sempre, poxa, eu vou criar uma empresa. Aí coloca a esperança ali, deposita, abandona a fé, abandona a igreja, abandona os irmãos, abandona tudo. Vou me dedicar a isso aqui agora. Porque eu tenho que dar um jeito aí na minha vida. Aí se frustra. Aí se frustra, já não tem isso daqui, aí já não tem mais isso daqui, já se frustra com tudo. Por quê? Porque nós temos o hábito de colocar esperança naquilo que não é de trazer esperança para a gente. A única coisa que pode trazer esperança para a vida humana é a notícia que Deus se encarnou. Se colocou em forma de servo. Servo sofredor. Sofreu, foi perseguido, morreu, ressuscitou, perdoou os nossos pecados. Essa é a maior esperança que o mundo pode ver. Então, na semana que vem, a gente vai dar continuidade aí a esse texto, né, introdutório aí do capítulo 1. E aí, para a gente finalizar aqui a nossa reflexão dessa manhã, eu queria que a gente pensasse algumas coisas. Como aplicação e reflexão mesmo, para a nossa vida. Né? A gente sabe que a palavra de Deus ela não é uma teoria. Ela é algo que nos ensina e é algo que tem que trazer significado prático para a nossa vida. E a primeira pergunta que eu faço para a gente refletir é a seguinte: será que a gente reconhece a grandeza da obra de Cristo? Será que a gente reflete sobre isso? Será que a gente se aprofunda em pensar sobre a grandeza da obra de Cristo? Ou será que essa história aí de encarnação, de propiciação aí dos pecados é só um mito popular? Será que a gente tá agindo como discípulos de Jesus? Ou será que a gente está mais para um gnóstico, como esses caras aí? Que a gente duvida daquilo que é real. O que é que isso significa para a gente? O que é que a obra de Cristo significa para a gente? Será que a gente vive como quem foi alcançado pela graça? Será que isso é algo real na nossa vida? Poxa, será que eu vivo como um salvo? E viver como um salvo não é ficar, eu sou eleito, você não é, eu sou salvo, você não é. Não é nada disso. Mas é evidenciar os frutos da salvação. Será que a gente vive realmente? Será que a nossa vida expressa realmente que nós fomos salvos por Cristo? Será que a nossa vida expressa que a graça regeneradora de Cristo nos alcançou? Será? Será que o Evangelho tomou a nossa vida por inteiro? Será que nós fomos alcançados? Será que nós sentimos isso? Através aí da notícia da redenção? Será mesmo, gente? São coisas para a gente pensar. Será que esse Evangelho alcançou a nossa vida ao ponto de nós vivermos uma vida comum que evidencia essa mensagem? Será? Isso parece complexo, mas é simples. Né? Ou será que o Evangelho se tornou só uma palavra clichê da religião cristã? O que será que o Evangelho é para nós? O que o Evangelho é para você? Essa é a reflexão que eu queria que a gente fizesse hoje. O que o Evangelho é para você?
E o que isso muda na sua vida? O que o Evangelho é para você e o que isso muda na sua vida? Eu queria que a gente baixasse nossa cabeça, a gente vai orar. Tem um momento de oração. É interessante que Paulo ele vai dizer lá na sua carta aos Romanos que o Evangelho é o poder de Deus. E isso significa dizer que somente Deus poderia resolver o nosso problema de dívida. Somente Deus. O Evangelho é o poder de Deus porque somente em Deus há poder para resolver, trazer solução para o nosso problema de pecado, de dívida de pecado. Ou seja, Cristo ele pagou a culpa. E ele não só pagou, mas ele apagou toda a escrita de dívida. Porque a ofensa do nosso pecado foi a ele. Nós ofendemos a ele. Por que Cristo precisou morrer? Porque a nossa ofensa foi contra ele. Só ele poderia pagar. Só ele. Mas sabe de uma coisa? Cristo, mesmo humilhado, mesmo perseguido, mesmo morto por nossa culpa, ele não deixou de ser Deus. Até nos momentos mais difíceis, humanamente falando, o seu poder se revelou. Tudo isso porque ele é quem diz que é. O Evangelho de João vai aprofundar esses primeiros versículos que a gente leu no conceito do eu sou. Porque quem ele é? Ele é o eu sou. Ele é aquele que se responsabiliza pelo que ele diz. Tudo que ele promete, ele é. Porque isso diz respeito à sua natureza. E isso requer de nós experimentar de uma vida com Cristo. O Evangelho não pode ser uma notícia. O Evangelho tem que ser uma boa notícia. E essa boa notícia, como a gente falou, ela viabiliza que nós experimentemos e desfrutemos de uma vida com Cristo. Então, experimente viver experiências totalmente comuns aí do seu dia, desfrutando da vida com Deus. Você vai ver como isso é perfeito. Leve a vida com Deus para a sua vida comum. Nas atividades mais comuns da sua vida, perceba Deus ali presente. Deus ele não é uma ideia. Deus ele não é uma ideia. Vamos orar. Deus, nós te damos graça, Pai, pela Tua palavra, Pai. Nós te agradecemos porque a Tua palavra, ela revela, Pai, o Teu poder, revela o Teu caráter, revela aquilo que o Senhor é, Pai. Nós te pedimos, Pai, que assim como o Senhor se encarnou, Pai, tomou forma humana para resolver, Pai, as nossas questões, Pai, as dívidas que nós tínhamos, Pai, de pecado, que nós possamos, Pai, entender essa mensagem, Pai, que é a mensagem do Evangelho, sermos gratos, Pai. Que o Evangelho, Pai, possa ser encarnado em nós, Pai, todos os dias, Pai. Que nós possamos viver uma vida que glorifique ao Senhor, Pai. Que todas as nossas ações, Pai, glorifiquem ao Senhor. Que todas as nossas ações revelem, Pai, apresentem na vida que nós fomos salvos não por nós mesmos, não pelos nossos esforços, Pai, mas que nós fomos salvos pela Tua obra redentora e graciosa na cruz, Pai. Deus, perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa porque nós temos preguiça de ler a Bíblia. Perdoa, Pai, porque nós temos preguiça de orar. E em contrapartida, Pai, nós amamos tantas coisas, Pai, que tomam o nosso tempo. Pai, nos perdoa, Pai, porque nós não temos capacidade de perdoar. Nos perdoa, Pai, porque nós não temos capacidade de amar. Nos perdoa, Pai, porque o nosso coração, Pai, sempre produz algo negativo. Deus, recalcula, Pai, o nosso coração, para que ele possa amar aquilo que ele foi criado para amar, Pai. Deus, tenha misericórdia das nossas vidas. E que o Evangelho, Pai,
não seja apenas uma hipótese para nós, mas que seja a verdade, Pai, encarnada, que trouxe vida, Pai. Vida eterna, Pai. Não é apenas vida aqui nessa terra, mas vida eterna, Pai. Uma vida de desfrutar, Pai, da Tua presença. Deus, é isso que eu te peço. Te agradeço, no nome de Jesus. Amém.